is the feeling that you're getting of this patient? Qual é a sensação que vocês têm desse paciente? What are the qualities of this patient? Quais são as qualidades desse paciente? Then we summarize that. Aí nós vamos resumir See where isso it fits into our e ver, chart. então, fazer a What will be the consolidação approach to the com o gráfico, como What are nós the vamos symptoms that abordar, seems to be given importance to? quais são os sintomas aos quais nós devemos dar importância. So anybody, yes. What is? Alguém? Somebody can summarize this Alguém patient? pode fazer esse resumo para mim? Vamos lá, participação de todos. Somebody can summarize the patient. Alguém Then the pode fazer esse conclusion. resumo? Once E you aí, summarize, a I would like their conclusão, conclusion depois, né, do as to resumo, what they think about the patient, and é then sobre the a remedy or the group. First the group and then the remedy. conclusão, sobre as suas impressões sobre o paciente, depois o grupo e aí, finalmente, o remédio. Anybody? Alguém? Alguém? Ninguém? Helio? Hélio? Ela se ajusta. She adjusts herself to the situations, like you said. You say that is a quality of hers, right? Yes, very good. Aham. Important quality and Importante very good qualidade, quality, okay. uma boa qualidade, sim. Timidez Timidity, Okay, né, very good. which is very marked, né? Yes. E, in my opinion, she showed herself to be that she gives in to people's opinion. That is a marked characteristic. Okay. Uhum. diferenciação Então, de this sintomatologia. submissive, the yielding, the sad, mildness. Rico isso aí pra It is very rich for us to be able to have a clear view in terms of rubric. Okay. So what is Então, your conclusion? E qual seria a sua These are the conclusão? characteristics. Yes, I agree with all Tá, the eu characteristics concordo there. com todas as She's características. Tímida, ela tem medo do escuro, medo de ficar sozinha de noite, ela respeita os mais velhos, ela não responde. Tá, isso é timidez. She does get angry, Ela but she fica suppresses the irritada, anger. mas ela On suprime the a anger, raiva, she removes it on her children, or mas sometimes ela on her husband. desconta nas crianças ou no forget marido, e aí esquece também depois. She's very Deixa passar. sensitive. Muito She sensível. gets hurt when somebody Ela scolds her, se but magoa again she quando forgets. repreendida, mas também esquece. And we can see E now, she's ela like é como uma child in a uma candy criança, store, né? very Numa happy. loja de When doces, she né? sees something Feliz, that né? goes so good, Então, quando ela vê she's alguma happy. coisa She lost boa, something, she's happy. ela perde peso, tá feliz. She's feeling good, Ela she's se happy. sente bem, tá feliz. Very happy person. Então, a pessoa feliz, Easily, que é facilmente any emotions she Ela- is easily susceptible to, or ela é easily she has, susceptível a qualquer emoção, né? E ela absorve if she is essa happy, impressão. Se ela é she catches feliz, that happiness very easily. If she is ela sad, she catches that demonstra, sadness. né, essa felicidade. Se ela está triste, ela demonstra a tristeza. E a raiva, ela demonstra a What is the raiva. Então, reaction? qual é a reação dela? What is the reaction? Qual é a reação? She fights back Ela luta or she contra accepts? isso? Ou ela aceita? She accepts. Ela She accepts, aceita, she ela accepts. aceita, ela se ajusta. So which is a thing Qual é, which can adjust então, que pode ser Mold. ajustado, moldado, something which is algo que é o quê, hein? something which is very Que é muito soft. macio, né? Exato. Então, So algo here you macio, have a né? person Então, você tem uma who is pessoa very soft. que é At the heart, gentil, macia, soft in the manso, mind. na mente, no coração, and very soft in mole, the né? nature, E também na natureza. aggressive. Ela não é agressiva, like a small child. como uma criancinha. Everybody agrees with this? Todo mundo concorda? Yes? Sim? Anything else you want to add? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Uma dúvida. Se ela não demonstra. If she does not demonstrate anger, Espera um momento. Se ela demonstra. if she demonstrates anger, Como é que ela. how can she be shy? Como é que ela If she enfrenta, expresses anger. se ela é ajustada? Okay. Um, What is então, shyness? o que é timidez, ou retraimento, no caso? Shyness. O que é isso, a timidez e o retraimento?
What is the meaning of shyness? Qual é o Dificuldade de significado? se manifestar. A difficulty to manifest. Não. Manifest what? Manifestar o quê? Or shy is what? Tímido, o retraído, né? O shy. You think É. shy people can never be angry? Isso, eu acho que a pessoa tímida nunca vai poder se Two irritar. different things. Não, são coisas diferentes. He says that if Ele- she's angry, how can she be Quando shy? ela... Ele perguntou, né? Se ela expressa raiva, como é que ela pode ser tímida? A timidez no nosso repertório, Shyness in our no nosso is repertório, given in the form of ela está... timidity. Tá, então vamos lá. Shy é acanhamento, acanhada, então seria a timidez, né? Acanhamento e tal. Então, nós temos dois grupos de remédio, então, nesse... One of the group Um is do the grupo é shy o or do... the bashful remedy. É os acanhado, There is a né? subgroup called timidity E bashful também also. tem um outro grupo de But timidez the também. rubric timidity Mas a rubrica remedies timidez tem which are remédios que são... shy, number one. É, And que secondly, the remedies which are fearful. Que também tem aqueles da pessoa que é medrosa. So the exact meaning of timidity Então, is a person timidez who é uma is pessoa fearful, que tem medo em qualquer situação, incluindo quando tem medo strangers or new people, de estranhos, de pessoas Or in novas, society. ou quando estão na companhia de outras pessoas. so it may not necessarily Então, não é necessariamente que uma pessoa be, tímida, doesn't mean he's not angry. A timid não quer person dizer can que ela, also be angry. ela pode What we are também saying is, expressar raiva, ela pode if sentir she is raiva. angry, she Se cannot ela be tem mild. raiva, What you mean então, is, o que o senhor está querendo dizer é isn't que it? se ela sente raiva, So, a timid então person ela não pode can be ser angry, brando, né, but a meiga, mild person né? is not Então, por angry. exemplo, uma pessoa branda ou meiga, no caso, you não mistake. pode Lot of people make mistake. sentir raiva. Então, muitas pessoas cometem esse erro. Então, a diferença é timidez e meiguice, né? Então, a timidez é acanhamento mais medo. E o mild, que é o meigo, é a pessoa que não se irrita. Tá? Eu concordo com o que o Eli falou. Ela é tímida, meiga, sensível, mas não tão meiga. Mas ao mesmo tempo, ela não sente também tanta raiva. Entenderam isso? Ela é uma pessoa que não é, por exemplo, um mercúrio, né, como Féron ou Licopódio, ou como nos Vômica, que qualquer coisinha fica com raiva, tipo pavio curto. Então, por exemplo, alguma coisa que não dá certo, a pessoa se irrita já. Né? Aí nos Vômica, por exemplo. Por que isso aqui está aqui? Por que isso aqui não está do jeito que eu quis? Tá, a pessoa está sempre com a voz irritada, né? Você não sabe que isso aqui não tinha que estar aqui? Tá. A hora que você acabar de beber, você tem que jogar fora, tem que guardar, então. Tira isso daqui. Tá, vai, pega isso daí, anda. Guarda. Então, esse é nos Vômica. A pessoa nunca é meigo, está sempre irritado, com raiva. Essa senhora, quando o sogro fala alguma coisa, uma pessoa mais velha fala alguma coisa para ela se sente mal, ela sente raiva, ela suprime essa raiva e aí ela expressa, mas ela expressa a raiva quando ela se sente irritada pelo filho. Tá, ela diz que esquece, mas como também, eu já falei, é um paciente psicótico que esconde as coisas. Então, ela fala que esquece, mas não esquece o tempo todo. Ela fica lembrando daquilo, mas ela não verbaliza. Então, é uma queima lenta, né, por dentro. Ela desaparece um tantinho, um tempinho, depois alguma coisa irrita novamente, então todo o sentimento reaparece, ela se inflama de novo. Então, algum outro colega? Alguém quer alguma outra rubrica? E agora, como eu falei para vocês, nós temos que aprender a pescar.
approach in this O case? que tem, qual tem que ser a nossa abordagem? Qual tem que ser a What nossa should be our abordagem? approach? Qual é a nossa How should abordagem we nesse go caso? ahead? Not only in Como this que case, nós vamos but every continuar, né, nesse caso? Não só nesse What caso, do we mas em need to todos os do? casos. O que nós precisamos fazer agora? Qual a nossa abordagem? Approach to the case. Abordagem How ao should we caso. approach to this case Como nós and vamos to every abordar other esse caso case? e todos os outros casos? Yes, anybody. What should Alguém? be the approach? Qualquer pessoa? Come on, let's make Vamos it lá, gente? Vamos fazer uma more sessão interactive. interativa, participativa, mais dinâmica. What should be the approach? Qual deve ser a abordagem? Miasm. Yes, very good. Miasma? Okay. Tá, What is muito the bem. miasm of this case? Very Qual important. é o miasma? Muito Psicose. importante. Psicose. Why psychosis? Por quê? Why? Por quê? Hypothyroidism, Hipotiroidismo. putting on weight, swelling, Engordando, inchada, cálculo biliar, fear, mental medo, fear, tá? okay. Mental. Is that it? That's it. That's É what só I was isso? asking you before also. Is that Também? it? É só isso? The Sora, yes, of course, she will have some amount of Sora, timidity, Tá? Timidez, shyness, timidity, É, adjusting, acanhada, ela se ajusta, se Yes, amolda, né? What is the syphilis Tá. here? Qual é o componente sifilítico aqui? The memory which in such a young patient A it is memória, very bad. né, numa paciente tão that is the jovem, first que thing é improved in ruim, the patient. e Even é before the a whole primeira system coisa que even before the melhorou swelling, no even paciente, before the loss of mesmo weight. depois da questão In do fact, peso, do I'll inchaço. show the follow-up. Eu vou Initially, mostrar her para weight increased. vocês o segmento. Então, inicialmente, ela Initially, her continuou weight a increased. engordar. Então, inicialmente, o peso continuou a aumentar. Somebody would get scared. Don't Então, thyroid, oh, weight is increasing, thyroid is getting bad. É... No. Então isso aí seria Initially, ruim, the mas weight não. increased, which was a Tá. good sign. No começo o peso And then aumentou, the que é um body better. sinal bom, e aí depois So now, melhorou. what is the approach to this Então, case? What should we do now? qual é o What que should nós we temos do? que fazer? O que nós temos que We fazer? have a understanding of the patient. We have a Nós, quality. nós temos as qualidades. The most important thing we need to do is O que nós to precisamos find fazer out é descobrir miasmatic o- rubric. a rubrica Rubric miasmática, of that miasm. a rubrica daquele miasma. So will you take all Então, the miasm, all the rubrics? Você pega Then todas it's as the same thing rubricas. again, isn't it? Then you take all Não, the symptoms. não, senão você vai voltar ao que você estava fazendo She's got psoriasis, antes. she's got psychosis, Então, and some sora, amount of syphilis. psicose, So which is the ah, miasm which you will take? algum componente What is sifilítico. important too? Então, qual o miasma que você vai highest, the most dar mais importante? miasm. É o So when I say sifilítico, miasmatic né? Esse é rubric, o mais alto, né? Mais importante. I mean Então, the rubrica miasmática, eu important quero dizer or o quê? the more dangerous miasm, O miasma that mais is importante, mais syphilis perigoso, here, que which é is only sífilis started at the aqui, level of que mind. está no nível da mente. A destruição não atingiu o corpo, está apenas no cérebro, a nível da mente, que é a fraqueza de memória, que é muito forte nesse caso, tanto que ela não é nem capaz de lembrar, para que ela foi de um lugar para outro, ela não consegue terminar de conversar, ela esquece onde é que ela colocou as coisas, onde ela pôs os objetos, e a rubrica aqui tem que ser The more dangerous do miasma mais which should be used perigoso, as an eliminating que tem rubric. que ser usado como rubrica de eliminação. Have to highlight that. Nós That has temos to be que, given importance. isso é muito importante, tá? Nós vamos enfatizar isso, This is the technique. tá? Now, Então we essa é have a the case, técnica, we nós have temos to o approach, caso, find out the most nós important temos de rubric in this abordar e descobrir a rubrica mais importante nesse caso, case. Then, is that e enough? aí, isso basta? Basta isso? É suficiente? Yes, so what is thermals and thirst? Então, quais são os termais e a sede? That is the generals of the patient. Give tremendous Ah, importance to the generals ah, of the patient. É importante prestar atenção. In this case, the E nesse patient is- caso, o paciente é... And what is very important in a O general? que é importante nos gerais? What is important in a general? O que é importante?
that she became que ela se hot tornou after the disease. calorenta depois da very doença, important que é because muito normally in importante hypothyroid porque she should have become normalmente hot. na hipotiroidismo She was chilly, but ela now tinha que she's ficar hot. friorenta. Ela era So the friorenta, patient agora is está calorenta. completely Então, hot. com certeza o paciente é calorento. Is that all? É só? Basta? What is another important generals in this case? Qual outro aspecto importante? Yes, very important. She has this tremendous Ela craving tem essa for vontade cold, de refreshing tomar juices, coisas sherbets, frias, refrescantes, cold raspadinha, drinks, sucos, refreshing things which refreshes né? her. Bebidas que In the refrescantes. video, we cut short, but she says about that, that she feels good about it. She likes to drink cold. Ela gosta de beber bebidas frias, refrescantes. What else now? Que mais? You got the miasmatic rubric, generals. Que What mais? is the miasmatic rubric here then? Now, what Qual is the é o rubric? miasma? Qual a rubrica? What is the rubric? Yeah, what is the rubric? So what is the rubric? Qual a rubrica? Yes, so will you just take Sim. weakness of memory? It's a big rubric. Tá? Fraqueza de memória, essa é uma rubrica bem Yes, so the importante. rubrics, there are two rubrics which are taken. Então, We'll há see. duas We'll look rubricas, at the né? details. Is that enough? Aqui. Basta? Chegou? Só isso? Yes, we took that. We took the generals. Nós pegamos os thermals, gerais, hot, os the termais. First is less. She's not very Tá? thirsty, but she has Ela não tem craving sede, for this refreshing she thinks. ela não tem So we sede, took ela não that. é sedenta, mas ela tem essa The vontade de basic tomar bebidas disposition of the frias. patient A also disposição has to be básica do taken into paciente consideration. também tem que ser That is levada em the consideração. psora. This É also a means psora. the Isso significa o psora quê? of the patient, which Ah, everybody agree, se she is ela timid, é tímida, sensitive, ela é she is sensível, soft, she is ela é adjustable, meiga, ajustável. gets angry, Ela but she fica suppresses her nervosa, anger, mas ela remains for some suprime time, and ah, then e goes away. depois ela permanece keep it in her mind for long com time, raiva, forgives mas and depois esquece e perdoa. Right? Certo? Okay? Are we all set? Então, What is the é miasmatic rubric? Qual é a rubrica Exact miasmática? Qual é? Exata? Alguém? Se aventura? So this gives us the remedy. Isso nos dá o remédio. So we know the generals. Nós sabemos aqui agora, Hot plus né? Craving refreshing things. Ela, basic disposição of the básica é meiga, não meiga, tímida, acanhada, retraída, com medo, se ajusta, tem um temperamento infantil, às vezes com raiva, se ajusta, vamos dizer, com facilidade. The miasmatic rubric. So here, O that basic miasma. disposition, Então, what essa we disposição say, básica, the o que é que basic nós vemos? A disposição básica, where does this basic disposition onde é fit in? que ela se ajusta? This basic Essa disposition disposição of the básica patient, do paciente, where does it fit onde in? é que ela se ajusta aqui nesse gráfico? Does it fit in Aqui, here? desculpa. Does it fit in here in the animal remedies? Aqui nos remédios Does do it reino have any animal, of these? ela Jealousy, tem suspicious, cruelty, malicious, suspeita, crueldade, Is there any né, lack of emoções. control or lack Tem of falta de inhibition? controle, falta de inibições, Increased sexuality, que é o aumento da increased sexualidade, appetite, ou maior indulgence, apetite, ou indulgência. Não. Is she sensitive? Ela é sensível? Yes. Sim. Is she extremely sensitive? Ela é extremamente sensível? No, because Não. she forgets. Porque ela She doesn't esquece. do much. In a day or two, Né? she feels, É, forgets it. Even when she's mesmo quando ela é she repreendida, forgets easily. ela esquece rapidamente. And she only gets E ela só sad fica or triste feels bad ou only se when sente she's mal reprimanded. quando ela é sensitive, repreendida. only Então, não tão single sensível. sensitivity. Então, a sensibilidade pontual. Então, Yes, tímida, yes, yes. sim. Not much of anxiety. Não tanta ansiedade. Sensitivity is only Sensibilidade, né? And Só what um are the aqui. emotions? Quais são as emoções? What are the emotions here? Quais são as emoções aqui? She has
ela amount of sadness and há um pouco de plain, tristeza simple anger. Does she do e anything in anger? Does she break things? Does she raiva. fight? Ela Does she briga, ela quarrel? quebra Does as she, coisas, ela briga com as pessoas, beat somebody? discute, bate nas pessoas. Plain, simple, psoric É anger. realmente uma raiva So, psórica. most likely, Então, she is in provavelmente ela está Does she have any of aqui. this? Ela Very tem ego. algum Or dessas very, aqui. achiever, Ela é hard uma worker, é very trabalhadora, diligent. No, muito none of diligente, this. trabalha So, bastante. this is out. Tá, então isso aqui não, as I então nós said, vamos there has eliminar to be isso. some Então kind of ela tem remedy. ela tem que ser algum remédio de Has to elemento. be A disposição some. básica Now, which tem que element? ser elemento. Qual elemento? Reach out. Qual elemento? So now we need to know Então, agora nós the precisamos syphilitic saber a rubrica sifilítica e syphilitic rubric, along with the generals, junto which com we os know she gerais, loves, que nós very sabemos fresh que things. ela é Basic calorenta, disposition, gosta she has de to be bebidas some element. refrescantes, então ela Which tem que element? ser elemento. Qual elemento? Which element is Qual like elemento this? tem essas características? É, Adjusting, se ajusta, timid, tímida, anger, suppressed, little bit there. raiva, Forgets suprime easily, um but it is there pouco, inside. It's not esquece as if facilmente, it is mas not está angry. lá. It is definitely Mas angry. ela não é que ela não seja assim irritada, what raivosa, mas Magnesium. magnésia. Marcio thinks magnesium. Márcio acha que é magnésia. Why? Por Explain, quê? and I'll tell you E whether it is explica right or wrong. e eu vou dizer para você se está certo ou errado. Magnesium. Magnésia. I think I showed you a Tá. case last time. Eu mostrei um caso na vez passada de magnésia. Yes, you did. How was it? You remember? O senhor lembra? Tinha uma voz muito monótona. He had a very monotonous voice. He had a monotonous voice. Yes. And, No expressions não at all. tinha expressão na The voz, one né? man talking Eles about his daughter falava was dead, sobre there was no a expression, there was no morte feeling da expression. nora, não mudava de He was not expressão. not feeling it. Não é que ele não estivesse sentindo, mas ele não verbalizava a emoção. O que mais que tinha nesse caso de magnésia? And what else is there in magnesium? E que mais que existe em magnésia? Tá, nesse caso, o que nós temos? In this case, specifically, Apesar de in spite of not being very marked characteristic towards magnesium, but from the kind of reaction that she reacts very little. Her reactions are transient, very short. Very short. So she adapts very easily. She adapts to everybody else's desires or wills, and this reminds me of magnesia. Brings to mind magnesia. Concordo. Realmente é uma boa, mas o paciente se ajusta. We know Nós sabemos what is the other word for magnesium? qual a outra palavra para magnésia. What is the other word for magnesium? Qual a outra palavra para magnésia? Qual é? Starts with M, Começa com M também. which summarizes the whole Que of magnesium. resume Magnanimous. a pessoa é magnânima. Então, magnésia, as pessoas, a magnésia são magnânimas, No, que forgive everybody. perdoam todas as pessoas. Apesar das coisas ruins, que acontecem, eles perdoam. Essa senhora também perdoa. They also, magnesium are so deep-seated, Mas a magnésia é tão profunda, mas eles não expressam porque é um elemento inerte que não reage muito bem ao ambiente adjacente. Ele permanece estável, né, por vários anos. Ele não se oxida, facilmente. Aqui, Márcio, ela reage, mas aí se esquece também. Mas a única coisa que ela não esquece, fica dentro dela algum tempinho, é a raiva e a sensibilidade, que aí ela fica emburradinha, fica lá magoadinha por 3 dias, depois desaparece. Aí você viu, quando ela é feliz, né? A magnésia não são susceptíveis a mostrar suas emoções assim, dessa forma tão extrema, nem felicidade, nem tristeza. Elas são inertes, monótonos,
extremamente empáticos, eles se sacrificam pelos outros. Ele tem corações grandes que vão perdoar as pessoas mesmo que as outras pessoas tenham feito algo muito ruim. Ela ainda assim perdoa. O tom de voz, a fala, é bastante igual, né? Tem um aspecto de lentidão, né, na ação. Essa senhora é lenta ou rápida? Ela é lenta, mas não tão lenta. Mais lenta. A magnésia é muito lenta. Às vezes, quando uma pessoa magnésia fala, você fica assim, gente, pelo amor de Deus, anda logo, termina. Fica aquela coisa, né, que não acaba. Mas a magnésia é bom, tá? O que mais? O que vocês podem me dizer? O que é que vem à minha mente? É mais importante, tá? Vamos lá. Excelente. Calcária. É tímida, muito orientada em direção à família, se ajusta, ela gosta de companhia, ela sempre quer ter pessoas em volta dela, ela faz amigos no grupo dela, onde ela estiver. Todo mundo concorda? Calcária? Sim, é uma pessoa que é tímida, que tem medo, que gosta de estar com a companhia das pessoas, mas pelo menos pessoas conhecidas. Ela pode, vamos dizer, ela pode fazer amizade com pessoas conhecidas, mas não com estranhos. Ela não inicia uma conversa, né? Ela é meiga dentro, né? Então, assim, quase como uma criança. Né? Calcária como assim, infantil, né? Bem, com certeza, calcária. Muito bem. A calcária sulfúrica, por quê? Porque ela é quente e happy. Calcária sulfúrica é feliz ou infeliz? Na verdade, a única calcária que não é feliz é a calcária sulfúrica. Por quê? Qual é o sintoma principal? Fear. Fear. O primeiro sintoma, principal sintoma de calcária sulfúrica. Irritation. Qual é? Um remédio, tá? Calcária sulfúrica, que diferencia de outros calcários e de outros remédios. Elas são sempre thin. Okay, thin. Sim. Talvez não. Se o elemento sulfúrico for mais forte, sim. Mas o sintoma o principal sintoma é lamenta, ninguém gosta de mim, reclama. Esse é o sintoma principal da calcária sulfúrica. A pessoa que está sempre se lamentando. Ninguém me aprecia, ninguém me reconhece, né? Ou verbalmente ou por as suas ações. É quase como China, né? A Quina, né? Então, sempre acham que não estão sendo reconhecidos, como se fosse, seria uma calcária extrovertida. Então, normalmente a calcária é introvertida, mas essa paciente é introvertida, não é? Essa paciente é introvertida. Então, eu perguntei uma coisa para vocês durante o vídeo, durante o histórico. Eu perguntei para vocês o que mais que vocês observaram a respeito de todo o vídeo sobre a conversa entre eu e ela. Generally speaking, calcária have this sensation of abandonment, a forsaken feeling.
they are present in the calcarean. So this this patient does not demonstrate that. So that's why she's not calcarean. Então ela não é calcária. Então, ela não é calcária. So now you know. She's Então not você calcarean, sabe, she's ela not não é magnesium. calcária, ela não é magnésia. Yeah. So let's go Então, one by one. Can she be a Kali? vamos lá, de um por um agora. Pode ser Kali? Kali é rápido e It's fast reage and muito reacts rápido, very saudável. easily, not her case. E ela tem And algum she transtorno, has some family disorder, same problem. That's not her case. She adapts to the family. She frightens very easily, not her case. She's slow. She's slow. And the Kalis are fast. Another interesting thing is that we are focusing on the question of elements, but this patient can be a plant, an animal, a plant, because she's not very sensitive, but she reminds me pulsatilla, he said. Pulsatilla, she reminds me of pulsatilla. Yeah, Sim, I told tá. you. Eu falei para Talking vocês, elements então. doesn't mean that she Então, cannot nós be estamos a- falando em elementos, mas não quer dizer que ela não seja outro, This might be né? the case which I was Pode saying, ser o caso, element, né? element, and she A could gente be a fala plant. elemento, mas ela pode ser uma planta. Okay, pulsatilla. Tá? Okay. Pulsatilla, tá, ok. But I'm telling you, Mas she's an element. eu estou falando para você que ela é um elemento. So now I'm telling you, she's an element. So because if you keep on going like this, the Tá, discussion will go on. tá. and Se on a and on. gente pegar esses caminhos aí, a So, discussão não vai terminar. yes, Então, eu even estou I falando said para she cannot você be que ela é Kali elemento. because we Tá, just speed ela things não out. pode Kali ser is Kali fast, por causa da questão da Kali velocidade, is né? Kali é rápido, ansioso. anxiety in this Aqui, patient. essa senhora, essa This paciente is the não hallmark of tem Kali, so Kali ansiedade. automatically got ruled out. Kali realmente No quarreling, no tá, quarreling, no não quarreling, no briga, fighting, no anxiety, não no tem fastness. ansiedade, So né? Kali Não is tem allowed. rapidez. Então, Okay, what Kali else? não funciona aqui, não é o caso. O que mais? She could be Calibic, Kali bichromicum? calibicrômico, What is aham. the hallmark of Que Kali bichromicum? qual é a característica? Yes, absence of Tá. anxiety is A ausência the de key of- ansiedade one of the keys of é Kali bichromicum. um dos pontos chaves. What is Sim. the other Que mais? hallmark of Kali bichromicum? Qual I told é you in the first seminar, case of no Kali primeiro bichromicum. seminário eu mostrei Boy with migraine. um caso, um menino com dor de cabeça. Yes, you said something Tá, about- você falou alguma coisa about aqui Kali agora bichromicum? sobre Kali bicrômico? Indolent, yes. Indolente. This lady is not Essa indolent. senhora não é indolente. slow, but she's Ela é not indolent. lenta, mas não é Kali is indolente. the absence of anxiety, Kali, indolent, ausência de ansiedade, indolente, and very e short neck. o pescoço muito Who have curto, very no neck, né? short Ou seja, neck é or pessoa short que neck. quase não tem pescoço, pescoço And in muito syphilitic, curto. they have E deep no puncture of aspecto ulcers, stringy discharges. Very few sifilítico, symptoms ela tem are úlceras, there né, in de the mind perfuração, in Kali bichromicum. né, com exudatos. Okay, so she cannot be Então, Kali also. ela não pode ser Kali. Then what can she be? Então, o que ela pode ser? Definitely not natrum. Yes. Não é Yes, this is metrum, what I want natrum, from sorry. people. É isso que eu quero que vocês façam. This is what Muito I want. bem. What? É exatamente o que eu Ruling quero. out. Eu quero que Ruling vocês out of façam a remedies. eliminação dos remédios. During your case taking, Durante during a your anamnese, taking, a tomada do caso, você está arrive at a remedy tá of the patient, tentando chegar ao you should be remédio, sure of what você she is tem not. que ter certeza do que ela You não may é. not be sure of what she is. Talvez não tenha certeza do That's que ela okay. seja. That Tudo takes bem. time. Isso demora, né? Sem But dúvida, you é uma coisa should que be demora. sure of Mas você that tem que she ter cannot be. certeza She do cannot que be ela natrum. Why não not? é. Ela não pode ser natrum, por Why quê? not? Tell me. Por Come on, que que ela fast. não pode ser natrum? Rápido, vamos lá, gente. Why she cannot be a natrum? Por que que ela não pode ser natrum? What does natrum do O in que sadness? que o natro faz na tristeza? She does not keep a grudge. She does not keep this resentment. Yes, natrum Sim, o broods, natro rather natrum fica lá lembrando com aquele rancor. Ele não, Forgive, ele- but never ele- forget. I ele told you, she forgives and perdoa, forgets. mas não Can esquece. forgive, but never forgets.
ela perdoa, mas não esquece. É muito sensível, ela se magoa e o natrum teria se sentido muito mal porque ela não recebia amor da mãe, por exemplo. Ela ficaria ressentida com rancor. Tá, que outra coisa? Qual outro ressentimento que ela teria nesse caso? Nesse caso, tá, se ela fosse natrum, qual outro ressentimento, qual outra sensação que ela teria de ressentimento? She had to marry, she had to get married and did not graduate. Exatamente. Ela não pôde se formar. Tá, eu falei para você no histórico, né? Quando ela não pôde se formar, ela não se importou. O natrum teria esse desapontamento até o dia que ela morresse. Então, foi meu pai me forçar a casar, eu casei e agora eu não consegui me formar. Ia ficar lembrando disso até morrer. Tá. Então, essa mágoa, essa coisa, ficar remoendo, ficar revivendo, viver no passado. Então, e a raiva fica dentro da pessoa, nunca esquece e fica como aquele ódio, querem se vingar, mas não pode se vingar, não se vingam porque são tímidos. E não tem desejo de sal, de peixe, nada disso. Então, não pode ser natrum. O que mais? O que nos resta? Ácidos? Não? Não? Sem ácido? Por que não? Quais são os sintomas dos ácidos? Elemento de dor, né? Um elemento forte de dor, fraqueza, prostração, mas ela tem prostração da mente. De acordo com her prostration has to do with her disease, not with her basic disposition regarding any type of affront that she may suffer. A prostração nos ácidos está no final do caso. No final do caso, ou depois de uma pessoa que sofre por muitos anos e aí ela quebra, né? Entra em colapso, né? Então, a dor que dura muito tempo, aí ela entra em colapso, aí a fraqueza aparece na mente. É depois do uso excessivo. E a prostração ou a fraqueza do remédio, dos ácidos, então, como elas são diligentes, ele pode trabalhar, e aí a memória falha. E não é a memória a curto prazo, mas também a longo prazo. quê? Ácidos, grupo Acid group, they are more syphilitic than... Sim, com certeza, sim. Muito bom, muito bem. Nem tanto psicose, mas sifilítico, sim. Muito bom. Então, vamos ver o que nós temos aqui. A disposição básica aqui. Eu acho que nós concordamos, eu acho que você concorda comigo. Ela poderia ser uma planta, mas nós temos aqui timidez, introversão, a pessoa que perdoa. Eu sugere o quê? Que ela é um elemento. E... quais são as rubricas sifilíticas? Qual é... O que nós podemos falar mais aqui? O forgiving é o complacente, né? Então, basicamente, a disposição básica dessa paciente é timidez, introversão, ela é complacente, elementos. Eu fiz essa pergunta para vocês, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Durante o histórico, uma coisa que nós notamos que estava acontecendo.
The conversation which was going on between me Tá, and her. a conversa, né, entre eu e ela. O que vocês notaram? The conversation A which was talking of the conversão, observation of the history. tá, You a see the observação da history história. Quer ver o vídeo rapidinho, só para relembrar o que estava acontecendo? there? Yeah? No? É? Sim? You want to see again? Quer ver rapidinho o vídeo, só um pouquinho, né, só para dar uma recordada. याद करनी दिमाग में जब तेज तक रहती है हाँ लेकिन वो जो तुम्हें नॉर्मल कॉन्स्टेंटली लंबे टाइम तक वो दिमाग में रहती है Now just don't pay Agora, attention to the words. não preste Don't pay atenção às attention to palavras, what she's ok? Não saying. preste I'm not atenção ao que ela going to está translate falando. Eu não vou what she's traduzir saying. nada do que ela está Just dizendo. observe the Apenas interview between me and her, what is observem going on. o que está acontecendo entre eu e ela na consulta. मैंने कितने समझो उसी दिन तक 2-3 दिन तक 2-3 दिन तक रहती है वैसे ज्यादा 2-3 दिन तक रहती है वही बात भूल नहीं पाती जल्दी नहीं बुरा लग जाता है हाँ ये होता है कभी हाँ, एकदम दिल को बुरा लग जाता है और एकदम वो लगता है अच्छा ठीक है और फिर जब 2-3 दिन के बाद भूल जाएंगे फिर भी जब वो आदमी जब भी सामने आएगा तो आप लगेगा कि हाँ ये इसने ये बात बोला था मुझे या वही बात पहले याद आती है क्या नहीं ऐसा नहीं अच्छा ठीक है एक बार फिर भूल गए तो भूल गए फिर। हाँ अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा मोटिवेशन है। और माफ कर देती हैं उनको उस आदमी को हाँ, दिल से इतना नहीं लगाती मैं दिल से माफ कर देते हैं Just the interview Apenas a between entrevista me and entre her. eu e a What paciente. was happening? O que estava acontecendo na entrevista? Lot of nodding of She head. agrees a lot. Okay, she agrees with me. How? Como que ela concorda comigo? She expressed herself a lot. Her face, her concern, her smile. She's always expressing Okay, she's herself. expressive, but is she expressing Ok, ela se expressa, mas ela está verbally? expressando verbalmente. If you saw the interview, Se vocês prestarem bem atenção na who was entrevista, talking more? quem falou mais? Obviously, when Obviamente. I'm here, anybody else cannot talk. Quando eu falo, ninguém mais pode falar. Então, That's always there in my clinic. I mean, I sempre assim, né, na minha prática. Quando eu falo, eu sempre falo mais que os meus pacientes. Mas não, né? É isso que eu queria que vocês percebessem. Eu estava falando mais do que a paciente. A paciente sempre ficava aí balançando a cabeça, concordando com o que eu dizia, tudo. E apenas dizendo sim, não, 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 sim. Ok? Mais 2 minutinhos, observem isso. अच्छा और जब साथ में अब रहते हैं अभी तो ऐसा कोई देवरानी से कोई झगड़ा या बातचीत अनबन अच्छा समझो कोई आपसे कुछ अन्याय हुआ आपके प्रति कुछ बुरा हुआ आपकी गलती नहीं फिर भी किसी ने आपको डांट दिया फिर भी उस बारे में ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगी या ज़्यादा मैं लड़ती नहीं मैं किसी You see, I speak 50 words. Eu falo 50 palavras e ela fala uma. I just keep on saying E eu things, continuo I give her falando. suggestions. I was talking about Eu to estava her falando that, okay, sobre- if there is a fight with your sobre a sister-in-law, briga com a your cunhada sister-in-law, dela. then, you know, what do you E do? aí, se você tiver Does uma briga, she o que like vocês to fazem? keep it Ela to gosta herself, de or também, ela you guarda confess, esse sentimento, ou or you ela keep it in your revida, ou mind, você or you revida, don't keep it in your mind, or você you mantém no forget seu easily? pensamento, você esquece I- rapidamente. Ela falava, não, eu esqueço. Okay? So you forget Então, forever, você esquece or para you forget sempre, immediately, ou or você you forget imediatamente, after ou 2, você 3 days, esquece or depois de will 2 ou it 3 remain in your dias, ou mind, fica or no seu will it remain- pensamento, you may forget, ou talvez but você your relation will the esquece, patient mas a will sua it relação com improve, aquela pessoa or não it will melhora, not improve at all, or ou how is it? melhora. Qual é a No, situação? everything will be fine. Não, Fine. tudo fica bem. See, this is, you saw? This is Vocês what was viram? going on. É isso que estava acontecendo. It was me who was talking Eu more, falando while mais, she was enquanto answering ela in apenas yes, respondia no, com nodding sim, of the não, head, but balançando a there was cabeça, no verbal mas não expression, havia no expressão verbal, communication. nenhuma That is comunicação. what I wanted to E é point isso que eu out queria to que you, vocês that this percebessem, patient que is essa an paciente é introvert. introvertida. Though friendly, Apesar de amigável, likes to make friends, gosta de fazer amigos, company, gosta but de an companhia, introvert. mas é A introvertida. introvert is a person Uma pessoa who introvertida é does uma not pessoa start the que não communication, começa uma who does conversa, not initiate que não inicia a communication. comunicação. Once
Eles não iniciam a comunicação num lugar novo, com um lugar estranho, com pessoas novas, com pessoas estranhas. Eles se sentem confortáveis apenas naquelas atmosferas, naqueles lugares onde já são conhecidos, como por exemplo na família imediata ou entre os amigos. Então uma pessoa introvertida não fala. Não fala. Pode até falar, mas apenas com os conhecidos. Enquanto que uma pessoa extrovertida, se essa senhora fosse uma mulher extrovertida, qual seria a situação aqui? Eu iria fazer uma pergunta. Ok, me fale um pouco sobre a sua raiva. Ah, sim, minha raiva, doutor. Bom, o que eu tenho a dizer sobre a raiva? Bom, todo mundo fica nervoso. Quem não sente raiva? Mas no meu caso, a raiva é tão diferente que é muito específica. Eu fico com raiva de alguém, mas depois de 2 ou 3 dias, eu guardo isso no meu pensamento, eu penso um pouco sobre isso, eu penso em vingança, eu penso em revidar, mas eu acabo no 3º dia esquecendo. Por que me preocupar com isso? O mundo é tão pequeno, nós temos tão pouco tempo para viver, por que eu vou ficar com raiva dessa pessoa? E aí depois eu esqueço, e aí no 3º dia eu estou completamente bem, está tudo bem. Eu dei um exemplo ontem, eu tive um exemplo ontem com meu marido, eu briguei com meu marido, eu falei que queria sair, ele falou que não, mas aí depois eu falei não, eu fiquei com muita raiva. E aí eu dormi, fui pra cama, não falei com ele. E aí depois quando ele entrou no quarto, eu não falei com ele. E aí no dia seguinte de manhã eu estava bem. Ou seja, eloquência, sim. Eloquência, comunicação expansiva. A rúbrica é eloquência, comunicação expansiva, ou seja, fazer uma grande história de algo muito pequeno. Enquanto aqui no caso era exatamente o oposto, certo? Eu estava falando bastante e ela tinha tendência a dizer só sim ou não. Mais um pouquinho. Sir? Yes. Sim. You better not to quarrel. You avoid quarreling. Você não briga muito? Você briga assim? Melhor não brigar assim? Ou seja, as respostas são monossilábicas. Depois de uma grande pergunta, eu dou muitos exemplos de explicações, mas a resposta é 1 ou 2 palavrinhas. Então, essa é a diferença entre uma pessoa introvertida e uma extrovertida. A razão pela qual eu levantei esse assunto aqui é porque o Dr. Vijayka também levantou isso. É um item, é uma bússola de frequência, se eu não me engano. Eu trouxe alguns exemplos aqui comigo e é muito interessante. Ele fala em detalhes sobre a questão da introversão e da extroversão. Eu tenho alguns exemplares aqui desse. É uma disposição básica que o paciente tem. E, com base nisso, diferenciamos diversos elementos e somos capazes de estreitar. Como eu falei, eu quero que as coisas fiquem cada vez mais simples. Nós temos tantos elementos, e aí quando eu falei que esse paciente é um elemento, ainda não somos capazes de chegar nesse elemento, porque existem tantos elementos. É isso que eu queria apontar aqui para vocês. Bom, concordamos agora que ela é um elemento introvertido, tímido, introvertido e é uma pessoa complacente, ajustável. E essa é a qualidade. Bom, vamos ver quais são as qualidades desse elemento, do grupo. Bom, os elementos comuns os sintomas comuns que estão em todos esses elementos: timidez, acanhamento, que é o sintoma mais importante de todos os elementos, medo, medrosa, e acanhamento. Você pode ter acanhamento também, a pessoa embaraçada, com medo, todos os tipos de medo, o medo do escuro, o medo de ficar sozinha, medo de animais, etc. Todos os tipos de ansiedade, especialmente ansiedades relacionadas à saúde.
São pessoas orientadas, são remédios orientados à família, né? Que lidam com relações do dia a dia e apegos do dia a dia, problemas com sogra, com noras, de problemas de mãe com filha, mãe com filho, irmão com irmã. Eles gostam de companhia bastante. Se você analisar os elementos, existem 4 calcárias, 4 cális e 7 carbonos nessa rubrica. E outros elementos também. São pessoas que gostam de companhia, eles desejam companhia, mas também, apesar de gostarem de companhias, eles são pessoas reservadas. E o maior grupo de remédios são os carbonos. E eles não são muito dispostos a falar, a conversar. Vocês viram como durante toda a perguntas grandes que eu fazia, a resposta era só sim ou não, então só balançava a cabeça. Não tem muita disposição para conversar. São remédios emocionais, facilmente afetados por emoções como pesar, tristeza, medo, sustos, raiva. E são remédios sensíveis à reprovação, à reprimenda, insultos. Isso vocês também encontram no reino vegetal. Vocês também encontram isso no reino vegetal, essas características. Então, nós sabemos que essa senhora é um elemento introvertido. E as rubricas sifilíticas, a rubrica exata nesse caso, era fraqueza de memória, perda de memória. Ela esquecia o que ela ia fazer. Há uma rubrica exata para isso, no que ela disse. Isso é um remédio de fraqueza de memória. Ela esquecia o que ela estava prestes a fazer. Ela esquecia. De uma sala para outra, de um quarto para o outro, ela esquecia para que ela tinha ido para aquele outro quarto. Há também uma outra rubrica exata, que é fraqueza de memória, perda de memória, e também ela esquecia o que ela estava prestes a dizer. Eu falei para vocês, essa senhora, no meio de uma frase, ela esquecia o que ela estava prestes a dizer. Essas são rubricas sifilíticas porque ela é uma paciente tão jovem, está lá em excesso, né? Ela não devia ter fraqueza de memória. Pode ser um sintoma de hipotireoidismo, mas geralmente é um sintoma muito moderado, muito brando. Não é tão grave assim a falha de memória dela, a ponto de incapacitá-la ela na memória de curto prazo. Uma memória muito curta. Obviamente, há também outras 2 rubricas sifilíticas. Acrescentamos, nos gerais, aí, o desejo para coisas refrescantes, bebidas refrescantes, coisas geladas. E quando juntamos isso, colocamos no repertório, apenas 4 remédios aparecem: aloxin, carboanimalis, iodo e medorino. Medorino tem muita indulgência em comer, beber, sexualidade. Não é presente nela, né? O iodo, muita raiva, pessoas com muita raiva, um apetite voraz, não toleram fome, calorentos e mais diligentes. O iodo é muito diligente, trabalhador, laborioso. Bom, aloxan, eu não sei muito sobre aloxan. Também é um elemento, mas eu não sei muito, não conheço muito bem. Nunca uso. Então, o remédio que eu pensei aqui foi o carboanimalis. Carbono. Bom, essa senhora, então, é basicamente do grupo de elementos carbono. Então, acrescentamos as qualidades básicas do grupo, que é timidez, introversão, complacência, pessoas ajustáveis. E aí, o remédio, quando eu vi isso, eu achei que isso se encaixou muito bem no carbono. Agora, vamos estudar o carbono animalis com maiores detalhes. Why wasn't it considered the hot in the repertory, since it was such a characteristic? Sim, calorento também aqui. Você pode acrescentar, né? Yeah, in the final Sim, pode, you can add. Sim,
Sim, temos que fazer isso. And carbo animalis is E o hot, carbo animalis iodine também is é hot, calorento, iodo é iodine is calorento, hot. medorino é quente também, já o aloxano não tenho certeza, não Yes, sei. yes, Sim. O senhor falou You mentioned os termais about the no thermals caso in tireoide. the case of thyroid diseases. Before the disease, we need to consider thermals before the disease, right? She was somebody that used to be cold, chilly, and became hot. Shouldn't we consider the chilly then instead of hot? No, No. Before the disease, Bom, she was chilly ela era friorenta, certo? before, right? Antes da doença. Hypothyroidism, O hipotireoidismo, na verdade, você tem que ficar mais friorenta ainda no hipotireoidismo. hypothyroidism, No hipotireoidismo, you become a more tendência é você ficar mais sensitive to sensível cold, ao you become frio, more certo? chilly. Você se torna mais friorento. Ela ficou calorenta. But shouldn't we consider it before the disease? As far as I understood, you told that we should consider before the disease. Sim, mas se ela tivesse ficado mais friorenta, ok, seria um sintoma da doença. Aí, no caso, foi o oposto do sintoma da doença. If she would have been Se chilly, ela and tivesse she continuado became friorenta more e se chilly, tornasse I would have mais not friorenta, considered eu não that. teria considerado esse sintoma. Okay? If she would have been hot, Se ela and then tivesse she became calorenta e chilly então after ficou hypothyroidism, friorenta depois do I would have still hipotireoidismo, taken her as a hot. I would have not eu considered teria chilly. considerado calorento, não teria considerado friorento. Understand? O senhor entendeu? Okay, okay. Let's see. Ok, vamos ver. Let me go through again. Bom, What voltando he says aqui, is, o que I ele understood disse é o his seguinte, question. eu entendi a He pergunta, says that ele I told disse you que eu falei hypothyroidism, para vocês que o the hipotireoidismo, change que a hormonal mudança after dos disease termais should not be taken depois da into doença não deve ser consideration. levada em consideração. Yes, it should Certo, not be taken não into deveria ser levado em consideração if the se patient o paciente is a case of for um caso de hypothyroidism. hipotireoidismo, perdão, The patient is se o hypothyroidism. paciente tem In hipotireoidismo hypothyroidism, patients get e more o paciente com sensitive to hipotireoidismo cold, fique mais sensível ao frio. right? They become more Ele se sensitive to cold, torna mais they sensível ao become frio, chilly. ou seja, friorento. So if the patient Então, would have se o been paciente hot, fosse calorento, por exemplo, if the patient would have been se o hot paciente before fosse calorento hypothyroidism, antes do hipotireoidismo, and then he e aí became então se chilly, tornasse friorento, I will not give eu importance to chilly. não me importaria com o This is what I friorento, said. com o sintoma friorento, é isso que eu disse. If a patient Agora, of hyperthyroidism se um paciente com hipertireoidismo é chilly, friorento, who is chilly, friorento, hyperthyroidism, hipertireoidismo, que after é disease friorento, has depois become da doença se hot, torna calorento, which is normal or que é which is normal, é um of sintoma normal da hyperthyroidism, doença de I will not hipertireoidismo, give eu importance não to hot. consideraria o calorento. I will still take the patient Eu as chilly. consideraria aquele Right? paciente como paciente friorento. In this case, what Nesse happened, caso, o que aconteceu patient foi a was paciente era chilly, friorenta she should have antes da become doença. more Ela chilly, deveria ter se instead tornado she mais became friorenta, mas hot, ao contrário, ela se tornou calorenta, which is an contradictory. que é uma This contradição. should have not happened, which Isso is não deveria characteristic acontecer. for this patient. Por- This is Essa se tornou uma individualization. característica desse paciente. É uma individualização isso é uma característica muito específica desse paciente, é muito importante para mim. So that's why, because É it is- por she isso, became opposite of ela what se tornou o she should contrário have do que ela been. deveria ter se tornado, certo? So here, yes, Então, I aqui nesse will caso, take sim. into Eu consideration considero the disease state because it has o estado da become doença, porque opposite of what it should o have resultado do been. sintoma Because foi o contrário que characteristic. deveria ter acontecido. É uma característica muito individual. Okay, now, is this clear now? Ficou claro agora para os senhores? Is this clear? The age of the patient, 30. 30 anos. 30. 30 anos. Mas o senhor tinha certeza que ela era Are you sure that she was cold? She was chilly before, or was there maybe a misinterpretation? She was chilly. She was chilly. And she's now not very, very hot. She is Não, ela não ficou muito calorenta. Mas ela precisa de muito de ar fresco e vamos ver. So, disease symptom we will Então, o not sintoma da take. doença não vamos considerar. O que for normal como sintoma daquela doença não vai ser considerado. Mas algo que seja anormal ao sintoma da doença, aí sim, vamos levar em consideração. Apesar de ser um sintoma da doença, se for uma coisa normal, sim, vamos considerá-lo. So, the remedy which was Então, o given was remédio que foi dado foi o Carbo Animalis And 200. this is, I told you, the Como eu criteria falei, of how we esse foi o take the critério follow-up para o of the acompanhamento patient do in paciente thyroid cases, all the em casos de cases, tireoide. Todos os casos de tireoide, nós temos uma tabela padrão como essa aí.
de acompanhamento. As queixas que começamos em 9 de abril, as queixas foram rouquidão, enxaqueca, memória fraca e fadiga. A rouquidão melhorou em maio, mas aumentou em junho, parece. A rouquidão diminuiu em maio, mas depois um pouquinho mais. A memória ainda é fraca, mas muito melhor. Isso foi em junho. O vídeo que eu mostrei para vocês foi em setembro, isso é em junho. A enxaqueca no mês de abril foi grave, mas não houve recorrência. Apesar de muita viagem, ela não sente mais enxaqueca. A enxaqueca geralmente acontece quando você viaja muito. A sensibilidade, a tolerância dessa paciente reduziu. A sensibilidade diminuiu, mas a tolerância aumentou. O apetite voltou normal. Estava normal antes, agora está normal. Era um pouquinho menos do que normal, agora está normal. Aqui são os critérios. Menos, e continuou menos. Os movimentos do intestino também normal. Desejos e aversões permaneceu o mesmo. O sudorese, um pouco menos ainda, continuou como menos. O sono, ela não se sentia refrescada, ela não se sentia revitalizada mesmo depois de tirar uma soneca à tarde. Ela tirava uma soneca à tarde e ela continuava se sentindo cansada, fadigada e não revitalizada. Agora ela se sente revitalizada depois da sua soneca da tarde. E aí o desejo de trabalhar. Ela não tinha nenhum desejo de trabalhar antes e agora ela trabalha, ela sente vontade de trabalhar, mas ela não é muito diligente. Então, o que é necessário, o que é importante, ela faz, mas depois ela descansa e o resto ela faz depois. Ela faz o que é importante naquele momento, depois descansa. Mas o mais importante agora é que ela pelo menos tem um desejo de trabalhar. Ela não tinha desejo algum de trabalhar. A estamina é normal. Cansaço, ela se sentia muito cansada, agora não se sente tão cansada assim. Os seus interesses, quais eram os seus interesses? Ela gostava de viajar, agora ela quer viajar mais, ela quer viajar mais e mais. Ou seja, uma pessoa quando se torna saudável, começa a se indulgir, começa a entrar nos seus hobbies, ficar mais interessada nos seus hobbies e nos seus gostos. Então, isso é uma cura holística. Você pode dar o Tiredon, mas isso não vai acontecer com remédio alopático. Isso não vai acontecer com a alopatia, apenas a homeopatia consegue fazer esse tipo de cura holística. Qualquer doença aguda, durante o acompanhamento, sim, ela teve febres recorrentes, mas melhorava rapidamente por conta própria. O que isso indica agora? Febres recorrentes. O que isso indica? Febre recorrente. Psora, sim, a psora está voltando para o estado de psora. Os seus movimentos, as suas eliminações, sim, depois do remédio, ela tinha diarreia 2 vezes, depois melhorou, depois que ela tomou alguns remédios alopáticos. A gente falou para ela não tomar nenhum, mas ela acabou tomando uns. Isso mostra também um pouco sobre o paciente, né? Que ela é um pouco confusa. Ela tomou alopatia, depois não tomou. Inchaço no pé, mas não tanto, ainda existe, mas não tanto. Também a rouquidão da voz era muito forte, ela tinha muita rouquidão, agora está bem melhor. O corpo pesado, menos. Reclamação nas juntas, não. E, como eu falei antes, ela com hipotireoidismo, ela deveria se sentir mais frio, né? Mas ela começou a se ficar mais calorenta. Agora a tolerância ao calor melhorou. Isso quer dizer que ela consegue tolerar melhor o calor. Ela não estava conseguindo tolerar depois do calor e agora ela está voltando ao nível normal de tolerância ao calor. Está começando a ficar friorenta de novo. Essa mudança nos termais, era temporária por causa da doença. Pressão sanguínea está normal. E, como eu falei o que aconteceu, ela pesava 92,2 quilos, foi para 92,7 quilos. Ela engordou um pouquinho. Por que ela ganhou
Esse peso Good sign or bad sign? é um sinal ruim ou bom? Psicosis. So from syphilis, Psicose, sífilis. A sífilis reduziu, a memória melhorou, a rouquidão melhorou, o inchaço no corpo melhorou, mas aí ela ganhou um pouco de peso porque a passagem do estado sifilítico para o psicósico. A psicose aumentou e agora, como vocês viram no vídeo, ela já perdeu peso de novo. Aquele vídeo é de agora, de setembro, esse daí é de junho, esse peso é de junho, abriu o pulso normal. Tironorm, que ela estava tomando, 75 miligramas por dia, ela interrompeu todo o tratamento com de Tiromol uma semana depois de começar o tratamento homeopático. Também ela tomava analgésicos para dor de cabeça, agora ela não toma mais nenhum analgésico. Esse aqui são os exames, a tireoide estava alta, agora está normal. Esse exame é normal, normal sem o Tironorm, sem o medicamento de tireoide. Aqui, setembro, 79. Aqui nós temos os resultados. Aqui 79,43 e o T4 9,09, TSH 3,98 em julho, tá? Aqui T4 normal, TS normal, aqui em julho, aqui em setembro, julho e setembro. Totalmente sem o remédio para a tireoide prescrito pelo alopata. Então, aqui são os sintomas do grupo Carbon. Os mentais desse grupo. Nós falamos sobre isso. A timidez é comum a todos os elementos do que também desse grupo, mas a característica principal é a lentidão que se reflete ao nível da compreensão, do entendimento, de ações, de movimentos, de fala, que é uma fala arrastada. Tá como se, mesmo quando a pessoa está falando, está assim, moroso, eu estou bem, tudo vai bem, moroso, lento. O senhor dormiu bem, está gostando. Assim, essa fala amorosa, lenta, essa é uma afetação, não? Essa lentidão. Tá? Você jamais será, né, desse grupo. Então, essa preguiça, indolência, né? A distração, mas essa distração no psora, no sífilis, é fraqueza da memória, extrema fraqueza da memória, né, da memória de curto prazo. Desculpa. Aqui também ansiedade, né, de consciência. Se as pessoas, se elas fazem alguma coisa de ruim, elas se sentem mal. Aqui também as pessoas que pensam em dinheiro, né, são ávaras, são gananciosas. A pessoa quer guardar dinheiro e o greedy, que é o ganancioso, quer ter mais. Então, a avareza, né? E o ganancioso quer ter mais. E arsênico é o quê? É avarento ou ganância? É a avareza, né? Quer guardar o que tem, né? Quer guardar tudo que tem, como o licopódio. Licopódio
É ganancioso, quer mais. Uma casa, 2 casas, maior, um carro, 2 carros, 3 carros, um carro maior. There's a difference. So they can be both. They are carbons are avarice as well as greedy. Alcoholism, Alcoolismo, né, dipsomania. So you find a lot of these Então, muitos desses aqui nesse grupo, né? Vagabundos, é a pessoa que mora na rua, não quer trabalhar, bebe, não é diligente, industrioso. Então, esses pedintes, né? Então, são muito lentos, né? Assim, dá um dinheirinho e fala, tá bom, tá, põe a mão pra frente, aí você dá o dinheiro, assim, quase como se não quisesse se dar o trabalho. E antecipação, sonhos, né? Pessoas amorosas, pessoas que já faleceram, fogo. Tem ansiedade sobre o futuro, sobre a família. Essa ansiedade aumenta de noite. Tem essa mudança de ideia, né? Estava presente a pessoa caprichosa, né? Que muda de ideia, que age por impulso, né? Essa característica. O que ela gostava? De que ela gostava? E não, ela também queria o quê? Ela queria mudança, programas novos, séries novas, programas novos na televisão, comidas diferentes, queria fazer coisas novas. Nós temos, tudo bem, essa questão de irritabilidade, mas também a vontade de mudar, né? Comportamento infantil, nós vimos nesse paciente, né? Era como, assim, como uma criancinha, né? A companhia, a versão A, mas essa paciente gostava de companhia, né? Confiança, né? Precisa de autoconfiança. Todos os pacientes desse grupo são não diligentes. Quando eu falo em carbons, qual é o remédio? Eu estou falando de carbo animales, sulfúrico, ácido, amoncarb, baritacarb, calcaracarb, calicarb, natroncarb, estrôncio-carb, magnésio-carb. Eu estou falando de todos esses remédios quando eu falar, então, desse grupo, esse elemento. Né, esse elemento aqui, exatamente. Então, nem todos os remédios têm esses sintomas. Mas o elemento carbono vai dar esses sintomas. Então, com exceção do natron carb, todos os outros são não diligentes. Covardes, tímidos. Desespero, né, de uma recuperação. Eles não estão contentes, né, com tudo. Então, especialmente o amoncarb. Também nós temos quina, que pode ter também calicarb, amoncarb. É infeliz, né? Não é contente.
Aqui nós podemos ter exaltação, né, de fantasias, então o problema é que só está na cabeça, eles não entram na parte de ação, né? Mas essas fantasias, essas ideias fantasiosas ficam apenas na mente, né? Pode ser cannabis sativa, ópio, estramônio, café. Realmente, aí a fantasia passa para a ação, enquanto que no cannabis apenas vão pensar nessas ideias fantasiosas, mas não transformá-las em ação. Todos os tipos de medo, medo de morte, medo de ficar doente, medo de mal, antropofobia, medo de pessoas, né? Antropofobia. Se assustam facilmente. Misantropia. Também 3 marcas. E eu falei também ganância, né, na comida. Pessoas que comem muito, até às vezes assim, apressadamente. É uma contradição, né? Lento, mas rápido. Então, se você... Eu vou dar um exemplo para vocês. De pressa numa pessoa lenta. Se você pedir alguém desse grupo para ir lá naquela porta, pegar alguma coisa e voltar rapidamente, como é que ele vai fazer isso? Vai mesmo, vai lá, rapidão, vai lá, pega um aparelhinho para mim, por exemplo. O Kali, antes de você terminar a frase, ele já foi lá, né? Também, mas o Kali, o Carbon desse grupo, né, de carbono, vai andar assim, dessa forma. Até chegar lá, né, já acabou, né? Aí põe todo o esforço que ele consegue, mas não consegue alcançar. Apesar de tentar se apressar, ele não consegue se apressar. Então, é assim, uma coisa que... porque basicamente são pessoas lentas, né? Então, nós temos que pedir para a pessoa que... Por exemplo, se a gente pede para andar rapidamente, esse aí é o mais rápido que a pessoa vai conseguir andar. É assim, como se precisasse fazer um grande esforço. É como a movimentação se fosse para os lados. Mas um agente vai rapidão, né? Então, lentidão, porque mesmo quando se apressam, essa morosidade do carbono. Seria a pressa e a lentidão. Os físicos, cicatrização retardada. Então, cicatrização retardada. As feridas demoram a se cicatrizar. Circulação não é boa, né, que resulta em uma circulação insuficiente.
Aqui, por causa da morosidade, né, da circulação, aí as extremidades ficam frias, então dedinhos frios, né, extremidade dos dedos frios, às vezes até cianose, né, as extremidades ficam azuladas, sudorese fria. A maior parte das pessoas desse grupo são destros, com exceção do grafite, que é canhoto. Por causa do elemento ferro, que é encontrado, então, no grafite. Grafite também uma certa quantidade de ferro, o que lhe dá uma certa força. E é por isso que eles são canhotos, né, sinistros, enquanto que a maioria das pessoas desse grupo são destros. Então, apesar de ser um metal, né? Também fraqueza e os ligamentos, torções, luxações, né? Por causa que os ligamentos e os tendões não são fortes, né? Então, porque aí os tornozelos se luxam, né, e se torcem, torções. Enquanto você se deparar com isso, então tem que pensar imediatamente nesse grupo. As semelhantes dos principais remédios desse grupo, que é o carbo vegetal, carbo animalis, seria carvão vegetal e aqui seria carvão animal, comportamento bobo, a sensação de abandono, ideias abundantes, clareza de mente, mas a execução é ruim. Eles pensam muito, mas não executam. Tem muitas ideias, tem aquelas ideias fantasiosas, né, exaltação das ideias fantasiosas, mas a execução é pobre. E ambos gostam mais do ambiente externo, né, do ar aberto, de ficar fora de um ambiente circunscrito. As diferenças são o quê? São dois remédios que são menos prescritos, raramente usados, mas se nós estudarmos detalhadamente, eles podem ser prescritos com mais frequência. Aqui é bastante característico da raiva, muito ódio, e a raiva suprimida é típico do que eu mostrei para vocês que estava presente no nosso paciente. Por exemplo, igual o carvão. Quando você queima o carvão, quando a chama acaba, todas as cinzas sobem para a superfície do carvão. Vocês vão descobrir que não há chama. E aí você vai ver que está frio. Mas quando nós tocarmos, a chama dispersa e a chama, né, aparece nova vez. Então, ou seja, a raiva é suprimida, que é mais marcante no carvão vegetal do que no animal. Tá? Nós tínhamos no paciente, mas nem tanto, tá? A raiva ficava lá, aí depois ela esquecia, não aparecia de novo e de novo. Enquanto que no carbo vege ela volta sempre. Então, muita raiva, mas suprimida. Muita antecipação que tem no carbo vege, mas que não tem no carbo animalis. Eles elogiam as pessoas e gostam de ser elogiados. Não tanto no carbo animalis. Saudade, nostalgia, como ácido fós, como calcária fós.
mais impaciente, impetuoso, impulsivo, né? O carbo veg. Por quê? A característica mais importante é fraqueza de memória, o que ia fazer, o que ia dizer, perde o assunto, né? Ele perde as palavras no meio de uma conversa, no meio de uma frase até. Por quê? Nós temos aqui também indiferença, né, no carbo vegetalis. Indiferença às obrigações, à família, a tudo. Indiferença a tudo. E o carbo veg, que é raivoso, que tem raiva, expressa essa raiva como sarcasmo. Então, o carbo veg não vai esquecer um insulto e ele se vinga, né, provocando, seja em frente de um grupo de pessoas ou em alguma outra situação. Ele vai falar, lembra que você falou isso e assim comigo? Tá. Então, ele vai magoar essa pessoa que o magoou. E o carbo animal ele simplesmente esquece. Outro remédio aqui é grafite, outro grupo, né? Outro remédio desse mesmo grupo. Então, sarcasmo, né? Aqui, ambos 3 marcas. Rir de uma forma exagerada, de uma forma convulsiva, rir de coisa boba, né? E no carbo animalis, então, a memória é afetada até que a pessoa erra, até quando está escrevendo, né? Esse é um remédio que pode ser muito útil para criança com disfunção de aprendizado ou dislexia. Terminaram? Outras diferenças. Não tem aptidão para matemática, nem tanto aqui. E aversão à música, que normalmente eles gostavam. Por exemplo, alguém gostava de música, aí de repente passa a ter aversão à música, você tem que começar a pensar sobre o carbo vegetalis. Pessoas que têm paixões, né? As emoções são fortes. Por exemplo, alguém que ama futebol ou que ama, ou, sei lá, qualquer outra coisa. E o carbo animalis não tem essa paixão, né? Um é inquieto, o outro não tão inquieto. O outro, por exemplo, se agrava com o balanço, né? A outra melhora com o balanço. Né? As crianças carbo animalis gostam desse balancinho, né? Aqui, a carbo vegetalis não, a carbo vegetalis é muito lento e o outro não tão lento, o carbo animalis não tão lento. Mas tem essa indisposição de falar, ou a fala de outras pessoas agrava. Essa é a diferença entre os 2 principais remédios, né, desse grupo. Carbo animalis, esses são outros sintomas. Ele fica doente, né, ao estar numa multidão. Eles não gostam de festas, eles não gostam de grupos. Eles são confortáveis, eles ficam mais confortáveis quando estão em grupos pequenos. Ele não consegue avaliar distâncias muito bem. Esse caso aqui de uma criança que veio me consultar, 3 anos e meio de idade,
E a queixa é que ela não comia, mas tinha muita energia. Não comia nada o dia inteiro, mas ela sobrevive e uma xicrinha de leite, um copinho de leite ou um pedacinho de pão o dia inteiro, não precisava de mais nada. E o segundo sintoma característico tem alguma coisa errada com o olho dessa criança. Eu já verifiquei com o médico, o oftalmologista, está tudo bem. Essa criança vai entrar correndo na casa, vai correndo de um quarto para outro, e aí ele simplesmente bate contra a parede. Ele vai, entra correndo, 3, 4 anos de idade, corre, e aí simplesmente bate na parede, cai, levanta, e aí começa a brincar de novo, não chora. Tá, aí depois ele ia passando de um quarto para outro, ou ia em direção à janela ou ao terraço, ele corria, e aí batia contra a parede. Eu falei, ué, o que será isso? Eu comecei a pensar, eu falei assim, os olhos estão bem, tem alguma coisa errada, né, óbvio. Mas o resto estava tudo bem. Mas ele não chorava, voltava do desmaio, continuava a brincar. E aí eu perguntei para ele faz, ou ele se bate contra a parede, ou ele se bate contra a porta também. Ele fala assim, então ele vai e se bate contra a porta também. Aí eu compreendi que essa criança não conseguia avaliar as distâncias. Ele, assim, segundo essa criança, a porta ainda estava mais longe, né? Então, ele não conseguia avaliar as distâncias. Então, a distância, a incapacidade de julgar, a hiperativa, muita energia, apesar de comer pouco, né? Nós temos agáricas, mascários, um cogumelo, e antigamente na América, quando havia a proibição, a lei seca, né, antes da Segunda Guerra Mundial, né, e as pessoas fermentavam, né, esse tipo de cogumelo, né, para fabricar bebida alcoólica, e eles bebiam e ficavam hiperexcitados. Então, esses movimentos assim em espasmódicos, então, distância, né, incapacidade de julgar carboanimalis também, aqui aversão à companhia de pessoas, melhora quando sozinhos, saudade, nostalgia, desejo de ir para casa. É uma pessoa reservada, pensamentos, né? Uma pessoa que reflete bastante, né? Não é o nosso caso, né? Mas nós temos outros sentimentos. Então, basicamente, o que nós descobrimos é que os elementos, de novo, a diferenciação final está sendo feita com base na introversão e extroversão. É por isso que eu estava querendo mostrar a vocês esse caso, para mostrar como é a conversa, né? Como é o tipo de conversa de uma pessoa introvertida e outra extrovertida. Então, aqui os elementos são finalmente divididos em 2 grupos, os extrovertidos e o introvertidos. E depois do almoço, nós vamos discutir mais sobre isso e nós vamos estudar mais alguns elementos. Então, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Só para você repetir. Could you repeat the carbons again? Por favor. Todos? Esses? Tá. Só os nomes, né, dos remédios, tá? Vamos lá. São o mais importante, carboanimalis, carbovegetalis, grafite,
ammonium carb, amônio carb, baryta carb, barita carb, calcarea carb, calcário carb, kali carb, cali carb, natrum carb, natrum carb, magnesium carb, magnésio carb, strontium carb, estrôncio carb, petroleum, yes, petróleo, marble, mármore, granite, granito, yes, these are also carbon. são também Marble, granite. carbonos. They also have carbons in them. Também tem o elemento carbono, Carbolic acid, ácido carbólico, carbonium sulfur, carbono sulfúrico. most of them we are covering. Eu acho que são, pelo menos essa é a maioria deles, né? Okay? Certo? É isso mesmo que o senhor Thank you queria? very much. Muito Obrigado. obrigado, muito obrigado.